Olá, eu sou Eliane, professora de artes visuais da Escola Virgínios da Gama e Melo, em Mangabeira. E hoje vou apresentar para vocês um pouco da história de Anita Malfatti. Anita Malfatti começou a pintar muito cedo. Em 1910, ela foi para a Alemanha estudar pintura. O seu tio, George Grucker, financiou esse estágio para ela. Ela ficou na Alemanha de 1910 até 1914, quando retornou a São Paulo. Quando ela retornou a São Paulo, ela pintou esta obra, Meu Irmão Alexandre. Segundo Marta Rossetti Batista, a principal biógrafa de Anita Malfatti, essa obra apresenta algumas mudanças que ela vinha desenvolvendo na sua técnica. Entre essas mudanças, principalmente está a pincelada. A pincelada antes era uma pincelada ampla, representando longos gestos. Mas nesse momento, Anita Malfatti começa a ter uma pincelada mais precisa, pequenos toques de tinta ou traços juntos uns aos outros. E essa pincelada começa a se tornar curva. Nesse período, ela ficou alguns meses em São Paulo e ela decidiu fazer uma exposição porque queria ganhar o estágio do Pensionato Artístico do Estado de São Paulo para retornar ao exterior e poder aprimorar sua técnica. E ela fez uma exposição. Essa exposição se chamou Exposição dos Estudos Anita Malfatti. Ela expôs esta obra, Meu Irmão Alexandre, outras obras que ela vinha pintando na época em São Paulo e as que ela produziu na Alemanha. A exposição foi muito bem recebida. Todos gostaram das obras, a crítica elogiou suas obras. Entretanto, incluiu a guerra neste período, a Primeira Guerra Mundial, 1914, e ela não pôde voltar para o exterior e, consequentemente, não houve premiação do Pensionato Artístico de São Paulo nesse ano. Anita Malfatti se entristeceu um pouco, contudo, o seu tio, George Kruger, que já havia financiado o primeiro estágio dela na Alemanha, resolveu deixá-la ir de novo para o exterior. E ela foi para Nova York, foi para os Estados Unidos. Chegando em Nova York, ela se matriculou numa escola moderna de pintura. Entretanto, não deu certo, porque ela não se adaptou ao currículo da escola, não gostou dos professores e começou a ficar entristecida. Então, uma amiga falou para ela que conhecia um professor moderno em Nova York, e elas foram ao encontro desse professor. Ele estava retirado numa ilha do Money. E elas foram até lá e começaram a trabalhar, a estudar com esse pintor. A primeira obra que Anita fez nesta ilha é essa aqui, Paisagem Amarela. É interessante que nesta obra a gente observa que ela está arredondando até a forma da paisagem. E podemos concordar com Marta Rossetti Batista que ela realmente estava querendo mudar a sua pintura. Um tempo depois, ela pintou esta obra, O Barco. A gente percebe que agora até o desenho dela está encurvando, as curvas aparecem lá no fundo na nuvem. A gente vê curvas bem acentuadas. Se você olhar as velas do barco, vê que as pinceladas também estão encurvadas. Olhando o morro, a gente vê curvas nesse morro, pinceladas que vão fazendo círculos. E tem uma característica importante nesta obra. Ela começou a botar uma linha que marca o contorno da paisagem. Essa linha ela é colorida e descontínua. Essa descontinuidade é que ela interrompe a linha em determinado momento. E isso marca o ritmo da pintura. Você vai olhando e, de repente, tem aquela quebra, a linha está interrompida. E continuando o seu trabalho nessa ilha, ela pintou essa paisagem que é bastante conhecida, chamada O Farol. E a gente percebe que as nuvens estão com um formato bastante curvo. Todas as linhas que aparecem nessa nuvem são curvas e o contorno continua. Outra coisa interessante é que aqui ela começa a trabalhar com os contrastes entre as cores. Então ela usa a cor primária. A cor primária é o vermelho, o amarelo e o azul, como vocês sabem. E as cores secundárias? As cores secundárias são a abóbora, o lilás e o verde.
Então aqui ela cria contraste entre cores secundárias, mas também ela usa a cor terciária, que é a mistura da primária com a secundária. Aqui nós temos uma cor primária, que é o rosa nas casinhas, o rosa nas nuvens, e aparecem alguns tons de rosa também no morro, onde o farol está. E essa cor secundária, que é uma mistura de rosa, que vem do vermelho, ela está fazendo contraste com o verde. No céu existem vários contrastes entre vermelho, o rosa, que representa o vermelho, o azul, o amarelo alaranjado. A gente vê o laranja no farol, na luz do farol. Então ela começou a trabalhar esses contrastes, que era uma característica da arte moderna nesse período. Depois, Anita Malfatti voltou para Nova York. Essa ilha que ela estava fica no Maine, que é outro estado dos Estados Unidos. E ela voltou a Nova York, que é a escola do professor Homer Borges, ficava em Nova York. Em Nova York ela pintou esse retrato. Se chama Uma Estudante. E aqui ela continua trabalhando do mesmo jeito, com esses contrastes, que era uma característica da pintura moderna. A gente vê o lilás azulado no fundo, um verde azulado no fundo, o verde e um azul claro do outro lado. E esses tons estão contrastando com a roupa dessa mulher. O amarelo alaranjado no tecido, na blusa dela, contrastam também com o vermelho do rosto dela. Então, Anita Malfatti estava fazendo uma pintura completamente moderna. E tem outro detalhe nessa pintura, o olhar da retratada. Esse olhar, ele não está direcionado a ninguém, ele não encara o espectador. Ele está simplesmente voltado para as apreensões, talvez os problemas que essa pessoa tivesse. É um olhar difuso, perdido. Depois ela pintou a Boba. A Boba é uma pintura que segue a mesma linha daquela. E a gente pode perceber nessa pintura que ela esconde as mãos dessa retratada. Naquela pintura tinha uma cadeira. Nessa também tem uma cadeira. O fundo tem cores que contrastam com o primeiro plano da pintura, onde está a retratada. E percebe-se que ela realmente está fazendo mudanças bem consistentes na pintura dela. O contorno continua presente. Esse contorno descontínuo, ele marca o ritmo da pintura, marca as distorções que ela causa nessa pintura. Essas distorções eram algo comum nesse período. A arte expressionista, que surgiu na Alemanha em 1904, ela tinha muitas distorções em sua pintura, então Anita Malfatti estava seguindo a tendência de sua época. E aqui nós temos a Mulher de Cabelo Verde, que foi outra pintura que ela fez também lá em Nova York. Essa Mulher de Cabelos Verdes é interessante que ela limitou o contraste entre as cores. Aqui ela só usou os tons de vermelho, a primária e as terciárias do vermelho, e a secundária, que é o verde, com seus tons também terciários. E ela colocou cores mais escuras. Então ela começou a trabalhar com menos tons, fazendo um contraste mais preciso entre duas cores ou três no máximo. E a próxima pintura que a gente vai ver se chama O Homem Amarelo. Talvez seja a pintura mais conhecida de Anita Malfatti. Aqui ela procedeu dessa maneira. Ela colocou dois tons, o amarelo e o vermelho. E as secundárias dessa cor, formando um castanho avermelhado, um amarelo avermelhado no rosto, e fez esse contraste nessa pintura. E resolveu chamá-la de O Homem Amarelo. Aqui nós vemos que, no fundo, ela também limitou esses contrastes. Ela trabalhou também com vermelho e amarelo. A gente percebe que essa pessoa ela tem uma aparência um pouco entristecida. É aquela referência ao olhar que ela estava fazendo na pintura nessa época. E ela continuou trabalhando com os contornos, marcando o ritmo da figura e acentuando, enfatizando as distorções. Essa pintura é O Homem de Sete Cores. A gente vê que ela usou os tons das cores primárias e secundárias, que é o vermelho, o amarelo e o azul, são as primárias. E
o verde e o rosa, o lilás, e ela não usou a abóbora, né? Ela usou um amarelo alaranjado, são as cores secundárias. E ela também botou aqui toques de cores terciárias, então ela ampliou mais a sua paleta desde da última obra que nós vimos. E essa obra ela tem uma característica interessante. Além de manter as distorções do corpo musculoso deste homem, ela manteve as linhas de contorno e aparece agora uma paisagem que aproxima a pintura do Brasil. Essa folha verde que aparece em primeiro plano, ela lembra umas plantas de jardim que temos aqui no Brasil e também lembra as folhas de bananeira. E ela criou uma flor exótica, que lembra a vegetação exótica do Brasil. Nesse período que ela resolveu voltar para São Paulo, e a gente não pode afirmar se essa pintura foi feita em Nova York ou no Brasil, porque Anita Malfatti não tinha o hábito de colocar a data em suas obras. E isso deixa uma certa dúvida de onde foi feita a pintura. Pode ter sido feita lá, já pensando em voltar para o Brasil, ou feita no Brasil. Quando ela chegou em São Paulo, havia um forte nacionalismo, uma forte tendência ao nacionalismo na cidade, porque estávamos próximos da comemoração do centenário da independência do Brasil. Seria em 1922, estávamos em 1916. Mas a cidade já estava voltada culturalmente para essa comemoração. Já se pensava em fazer monumentos para comemorar, os jornais divulgavam constantemente essa comemoração. E a Anita Malfatti percebeu que existia esse forte nacionalismo e ela começou a trabalhar essa ideia de nacionalismo. A gente pode ver nessa obra chamada Tropical que ela está totalmente voltada para o Brasil. A primeira coisa que a gente vê é a personagem, que a gente percebe de diferente do que ela fez em Nova York. Em Nova York, os personagens não tinham uma nacionalidade, mas aqui nós temos uma nacionalidade. Essa mulher, ela é uma brasileira, uma personagem popular do Brasil. Ela está vestida com roupas simples, ela tem a pele morena, característica do nosso povo mestiçado. Interessante que no fundo a gente vê palmeira, a gente vê também cana-de-açúcar no fundo. São coisas que remetem fortemente ao Brasil. E aqui, nessa bandeja que ela segura, temos frutas tropicais, o abacaxi, a banana, a laranja, são frutas muito comuns no Brasil. Então a gente percebe que realmente ela mudou a sua temática e não existe mais aquele forte contraste entre as cores. Ela continua usando as cores, mas ela suavizou a força dessas cores, elas já não são tão vivas, são cores mais suavizadas. Por que ela fez isso? Porque ela estava em São Paulo. São Paulo não vivia o mesmo espírito da Europa na época, nessa questão da arte. São Paulo era ainda uma cidade acadêmica que se voltava para as expressões formais da arte. São Paulo não estava na arte moderna. E aí está uma da grande importância de Anita Malfatti. Ela trouxe a arte moderna para o Brasil. Nesse período, Anita Malfatti passou a fazer essas pinturas e guardou as pinturas que ela trouxe de Nova York. Monteiro Lobato era um grande crítico de artes desta época e ele fazia publicações constantes nos jornais de São Paulo e do Brasil inteiro. Ele estava divulgando nesse período um mito brasileiro, que é o Saci. Ele fazia o inquérito do Saci, onde as pessoas liam, se informavam e escreviam para ele falando desse Saci. Devido a esse movimento, a toda essa expansão que teve as publicações de Monteiro Lobato na imprensa, ele resolveu fazer o concurso do Saci. Era uma proposta de que os artistas brasileiros pintassem esse mito, para que divulgassem imagens desse mito. E abriu esse concurso. Anita Malfatti resolveu entrar no concurso e pintou um saci e enviou para Monteiro Lobato. No encerramento do concurso, ele lamentou que muitos artistas brasileiros não teriam se envolvido e se alongou num comentário sobre a obra de Anita Malfatti. Disse que era um saci degringolado, por isso ele era ao concurso, não poderia participar da disputa.
porque ele não estava diante dos critérios que ele defendia para a arte brasileira. Monteiro Lobato considerava que a arte brasileira devia ser uma arte não acadêmica, mas uma arte naturalista. O que é uma arte naturalista? A arte naturalista é uma arte que pinta ou desenha conforme a realidade. Anita Malfatti não, ela colocava distorções em sua pintura, não pintava a pessoa exatamente como ela deve ser. E esse comentário despertou a curiosidade de alguns intelectuais da cidade, que procuraram conhecer as obras de Anita Malfatti. Gostaram das obras e incentivaram ela a expor essas obras, a mostrar ao público essas obras. E ela fez isso. Em 1917, ela abriu uma exposição, e essa exposição foi muito divulgada na cidade, porque as pessoas estranharam. Elas não estavam acostumadas a ver uma pintura como a Anita Malfatti fez em Nova York e como ela estava fazendo no Brasil, apesar dessa pintura no Brasil ter uma expressão mais próxima da gente. E as pessoas estranharam, iam para a exposição, riam, mas alguns colecionadores da cidade compraram quadros. E nesse período, no dia 20 de dezembro de 1917, Monteiro Lobato publicou uma crítica sobre essa exposição. Possivelmente, ele foi o único, eu acredito mesmo que ele foi a única pessoa a perceber essas características da obra de Anita Malfatti. Ele percebeu que a obra dela estava em evolução, que ela havia feito uma ruptura em sua pintura em 1916, quando começou a pintar a temática brasileira. E ele escreveu um artigo sobre a obra de Anita Malfatti, mas ele não criticou nenhuma obra especificamente. Ele falou das obras do amigo dela, que ela tinha exposto na pintura, disse que eram obras fantasmagóricas, absurdas, e criticou também as pessoas de São Paulo relacionadas à cultura e arte, que defendiam a ideia dos ismos. O que são os ismos? Os ismos são impressionismo, expressionismo, esses ismos que surgiram na pintura, na arte europeia. Ele defendia que a pintura brasileira devia ser uma pintura naturalista, não uma pintura que apresentava distorções, como a de Anita Malfatti. Mário de Andrade, que se tornou uma pessoa muito importante na história da cultura brasileira, disse em 1920 que Monteiro Lobato tinha feito Anita Malfatti retroceder à técnica acadêmica. Mas como a gente viu aqui, ela não retrocedeu em 1917 com a crítica de Monteiro Lobato. Ela tinha feito não um retrocesso, mas uma ruptura em 1916, quando começou a pintar uma temática brasileira. Então, isso não é verdade. Mário de Andrade se enganou, pelo menos neste ponto. O que a gente vê aqui nessa imagem tropical é que a Anita Malfatti estava pintando uma pintura brasileira e moderna. Ela não era acadêmica, ela ainda era uma pintora moderna, como sempre quis ser. Então, eu vou pedir a vocês o seguinte: eu quero que vocês escolham uma dessas imagens que eu mostrei para vocês sobre a Anita Malfatti e façam uma releitura. O que é uma releitura? É você interpretar a obra do jeito que você vê, do jeito que você sente, da maneira que você sabe fazer. Façam uma interpretação, uma releitura de uma obra de Anita Malfatti e mandem para o nosso grupo de correção, ok? Muito obrigada, até a próxima aula e fiquem com Deus.